Quando a provação chega, como Jesus nos ensina a vencer os desafios da vida. O Evangelho de Marcos, logo em seu primeiro capítulo, nos apresenta uma das cenas mais significativas da vida de Jesus: o seu batismo e o início do seu ministério terreno, que tem início não apenas com uma demonstração de aprovação divina, mas também com uma dura provação no deserto. Em Marcos, capítulo 1, versículos 9 a 13, vemos Jesus sendo batizado e, em seguida, conduzido ao deserto, onde é tentado. Esta passagem nos traz uma mensagem poderosa sobre obediência, superação e a constante presença de Deus nos momentos de provação, ensinamentos que são essenciais para a vida cristã. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. E logo ao sair da água, viu os céus se rasgarem e o Espírito descendo sobre ele como pomba. Então, uma voz dos céus declarou: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Em seguida, o Espírito o impeliu para o deserto e ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. A passagem começa com a descrição de Jesus vindo de Nazaré, uma pequena cidade na Galileia, para encontrar João Batista no Rio Jordão. A pregação de João era centrada no arrependimento e na chegada do reino de Deus, e ele convocava as pessoas ao batismo como símbolo de purificação. Jesus, mesmo sem pecado, escolheu ser batizado, revelando sua obediência total ao plano divino e sua plena identificação com a humanidade. Ao se submeter ao batismo, ele estava reafirmando a missão de se fazer um conosco e de nos conduzir à salvação. Assim que Jesus sai das águas, ocorre uma manifestação espiritual profunda e grandiosa. O céu se abre, o Espírito Santo desce sobre ele na forma de uma pomba, e Deus Pai declara: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Este é o momento em que a identidade de Jesus como o Filho de Deus é revelada publicamente e sua missão é confirmada. A presença do Espírito Santo em forma de pomba simboliza a paz, a pureza e o propósito divino que acompanham o início de seu ministério. Esta aprovação não é apenas um momento de comunhão, mas uma afirmação da totalidade da união de Jesus com o Pai. Logo após essa revelação divina, o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto, onde ele passa 40 dias enfrentando uma série de provações. Este período de 40 dias faz alusão aos 40 anos que o povo de Israel passou no deserto, sendo testado e disciplinado por Deus antes de entrar na terra prometida. No caso de Jesus, este tempo no deserto é uma prova de sua fé e obediência, uma preparação espiritual para as dificuldades que ele enfrentará durante seu ministério. Satanás tenta desviá-lo de sua missão, oferecendo-lhe meios de escapar do sofrimento. Mas Jesus permanece firme, em completa comunhão com Deus. Este é um dos momentos em que Jesus confirma sua fidelidade, não cedendo às tentações do inimigo. Ao final desse tempo de provação, a presença dos animais selvagens e o serviço dos anjos simbolizam o perigo e a proteção divina. Os animais representam a dureza do ambiente e o isolamento, enquanto os anjos que os servem representam o cuidado e a provisão de Deus, que sustenta Jesus e o fortalece para o ministério que está por vir. O deserto, assim, torna-se não só um local de provação, mas um símbolo de preparação e purificação para a missão divina. A mensagem da passagem do batismo e da tentação de Jesus é profundamente rica e nos oferece lições valiosas para a nossa vida espiritual. A primeira lição é sobre a obediência e o compromisso com Deus. Jesus, ao ser batizado por João, mesmo sendo o Filho de Deus e sem pecado, se identifica conosco, mostrando que a verdadeira obediência ao Pai
envolve humildade e disposição para cumprir todos os passos do seu plano. Ele escolhe o caminho da submissão e da obediência ao se unir a nós através do batismo, ensinando que, para seguirmos a Deus, devemos estar dispostos a nos submeter inteiramente à sua vontade, confiando no plano divino. Após esse momento de exaltação, Jesus é conduzido ao deserto, um lugar de provação e solidão. Esta é a segunda lição. A jornada com Deus nem sempre é feita de momentos de glória. Muitas vezes, após experimentarmos bênçãos e grandes experiências espirituais, somos levados a períodos de provação, simbolizados aqui pelo deserto. A fé cristã não promete uma vida sem desafios, mas assegura que Deus está conosco em cada um deles. No deserto, Jesus enfrenta a tentação de Satanás, que tenta desviá-lo do caminho da cruz e do sacrifício. Isso nos lembra de que as tentações em nossa vida são reais, mas elas podem ser resistidas e vencidas com a força que Deus nos concede. Jesus, no deserto, estava em um ambiente hostil, entre animais selvagens e na solidão, mas nunca esteve desamparado. Ele foi fortalecido pelo Espírito Santo e, ao final, os anjos vieram ao seu auxílio. Essa é a terceira lição. Deus nunca nos deixa sós em nossos desertos. Mesmo nos momentos de maior luta, Ele está presente, fortalecendo-nos, sustentando-nos e enviando o socorro necessário. Quando passamos por desertos espirituais, precisamos lembrar que eles podem servir para nos fortalecer, preparar e aproximar de Deus, de forma que, ao sairmos deles, estejamos prontos para cumprir a missão que Ele nos dá. Essa passagem nos ensina ainda que a aprovação de Deus não significa ausência de problemas. Jesus foi declarado Filho amado do Pai, mas isso não o isentou das dificuldades e nem das tentações. Ao contrário, ele foi imediatamente levado ao deserto para enfrentar a oposição de Satanás. Isso nos mostra que, em nossa caminhada com Deus, seremos igualmente desafiados e provados, mas assim como Jesus, podemos sair vitoriosos se nos mantivermos fiéis. Ao nos sustentar em Deus e resistir às tentações, podemos crescer espiritualmente e amadurecer em nossa fé. O relato do batismo e da tentação de Jesus, no deserto, é um modelo de fé, obediência e resistência para todos os cristãos. Ele nos ensina que a vida com Deus é uma jornada que envolve tanto momentos de confirmação espiritual como desafios. Quando passamos pelo batismo e nos comprometemos a seguir a Cristo, também nos preparamos para enfrentar desertos, tempos de luta e tentação. Mas mesmo nesses momentos, Deus está ao nosso lado. Assim como Ele enviou anjos para fortalecer Jesus, Ele também nos ajuda em nossas necessidades, sustentando-nos com sua graça e com a presença do Espírito Santo. Jesus enfrentou a tentação e venceu, provando que o poder de Deus é maior do que qualquer dificuldade. Em nossa caminhada, ao enfrentarmos provações e desertos, podemos nos lembrar de que Deus está sempre conosco, nos fortalecendo e renovando. Essa passagem é um convite para não desistirmos nos momentos difíceis, mas sim buscarmos em Deus a coragem e a força necessárias para prosseguir, sabendo que Ele nos ajuda em todas as circunstâncias. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos por nos ensinar através do exemplo de Jesus. Ajuda-nos a enfrentar nossos desertos com coragem e a resistir a toda tentação que se levanta contra nós. Ensina-nos a confiar plenamente em Tua presença, mesmo quando nos sentimos sós ou sem forças. Que o Teu Espírito Santo nos guie, dando-nos a paz e a força para perseverar nos momentos difíceis. Fortalece nossa fé e faz-nos fiéis à Tua vontade em todas as situações. Que possamos ser servidos por Teus anjos em nossa jornada e experimentemos Tua provisão e Teu cuidado diariamente.
Que nossas vidas sejam testemunhas da tua glória e do teu amor. Amém. Esse é um convite para que todos encontrem na Bíblia as respostas e o conforto necessário para superar os momentos difíceis, se fortalecendo na fé e buscando a esperança que só Deus pode oferecer. Os aguardo na próxima mensagem, peço que se inscrevam no canal e que Deus os abençoe.